Bom, vamos estudar agora os logaritmos decimais. A denominação é dada quando a base do log for 10. Então, quando o log estiver na base 10, a gente chama de logaritmo decimal. E não é necessário você colocar a base quando a base for 10. E o B aqui é o logaritmando, aí o resultado tem duas partes, uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira é chamada de característica, e a parte decimal, que você vai somar sempre positiva, é chamada mantissa. A característica você consegue da seguinte maneira: você olha o logaritmando e vê o número de algarismos inteiros e subtrai 1. Logaritmando, número de algarismos inteiros, antes da vírgula, menos 1. E a mantissa, ela é extraída de uma tabela. Há necessidade da tabela para conhecer a mantissa. Bom, veja alguns exemplos de logaritmo decimal importante de guardar. Por exemplo, log de 10.000. É o expoente de 10 para dar 10.000. É o 4. O log de 1.000 é o expoente de 10 para dar 1.000. É o 3. O log de 100 é 2. O log de 10 é 1. Log de 1 é 0. Mas agora observem esse, ó, começa a aparecer negativo, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o expoente de 10 para dar 0,1 é o menos 1. E 0,01 é o menos 2, ó. E assim por diante, ó. Nesses casos, o ideal é você contar a quantidade de zeros, ó, até chegar na parte inteira, né? Então, são 3 zeros, expoente menos 3, ó. Aqui são 4 zeros, o expoente é menos 4. Uma forma prática, né? Mas o melhor é pensar sempre, né? Lógico, que quando o resultado tem que ser 0,01, tem que ser 1 dividido por 100. E 1 sobre 100 é 10 elevado a menos 2. Então, o expoente de 10 para dar 1 sobre 100 é o menos 2. Ó. Esse é o raciocínio, de fato, né? O que eu estou te ensinando aqui é para decorar. Quer ver? Para agilizar, conta a quantidade de zeros, ó, menos 4, ó, menos 5. Então, esses números aí, por exemplo, não tem mantissa, não tem a parte decimal. Então, eles já são as características de fato. Observem que a característica, ó, aqui, ó, por exemplo, ó, tem 5 algarismos. Aí 5 menos 1, característica 4. Aqui, ó, tem 4 algarismos, né? Antes da vírgula. 4 menos 1, característica 3. Aqui a característica é diferente, ó. Você conta a quantidade de zeros, como eu te falei, para obter a característica. E quando chegar no número diferente de zero, para. Conta a quantidade de zeros que tem até chegar no número diferente de zero, né? Então, a característica, um jeito de você comprovar é desta maneira. É contar a quantidade de algarismos em qualquer situação. Subtrair 1, você vai ter sempre a característica. E quando for decimal assim, aí é diferente. Você conta a quantidade de zeros e você tem a característica. E note que em todos os casos a mantissa é 0, 0, 0, 0. Linha 10, coluna 0. Bom, continuando a falar de característica, a outra maneira de você encarar a característica de um log decimal é saber que é o menor dos extremos do menor intervalo de extremos inteiros para o qual o log pertence. Bom, falar assim é estranho, né? Menor dos extremos ao qual no intervalo ao qual o log pertence. Vamos ver uns exemplos. Sempre logaritmos inteiros, né? Então, por exemplo, 75. O 75 ele está entre 10 e 100. Então, ele está entre
O log de 75 está entre o log de 10 e o log de 100. Aí o log de 10 é o expoente de 10 para dar 10, é 1. E o log de 100 é o expoente de 10 para dar 100. Então, conclusão, o log de 75 está entre 1 e 2. Aí você já descobre quem é a característica, porque se ele está entre 1 e 2, ele vai ser 1, alguma coisa. Entende? Entre 1 e 2, vai ser 1, alguma coisa que você vai encontrar na tábua de Mantissa. Então, a característica é o menor dos extremos inteiros ao qual o log pertence, ó, ao intervalo ao qual o log pertence. Vamos pegar mais um exemplo. O log de 175. Primeiro, o 175, ele está entre 100 e 1000. Você vê que a gente tem que pegar 100 e 1000 para ser inteiro. Aí, o log de 100 na base 10 é 2. E o log de 1000 na base 10 é o 3. Então, o log de 175 está entre 2 e 3. Não é inteiro. Está entre 2 e 3, então é 2, alguma coisa. Significa que a parte inteira do logaritmo é o 2, é a característica. Agora, só para confirmar, o número de algarismos aqui, 2. 2 menos 1, 1. Número de algarismos aqui, 3. 3 menos 1, 2. Vejam um outro exemplo, ó, 2175. O 2175, ele está entre 1000 e 10.000. O log de 1000 é 3 e o log de 10.000 é 4. Então está entre 3 e 4. Então é 3, alguma coisa, uns quebrados, né? O 3 é a parte inteira, então é a característica. E os quebrados aí é a Mantissa. Agora vamos para um exemplo decimal. O log de 0,7. Como descobrir a característica de 0,7? Do log de 0,7. Então, primeiro, 0,7 está entre quem e quem? Bom, 0,7 está entre 0,1 e 1. Né? Agora, log de 0,1 é menos 1. E o log de 1 é 0. Então, está entre menos 1 e 0. Se ele está entre menos 1 e 0, a característica dele é menos 1. Você pega o menor dos inteiros. Ó. Agora, lembra que eu te falei que nesses casos aí de número decimal, a forma prática é você contar a quantidade de zeros. Ó. Se tem um zero, característica é menos 1. Vejam esse outro exemplo. 0,05. Está entre 0,01 e 0,1. Aqui o log dá menos 2 e aqui o log dá menos 1. Então está entre menos 2 e menos 1. Sendo assim, a característica é menos 2. Você pega o menor dos extremos. Ó. Tá aí então, log decimal.